Então eu vou começar a gravação agora. Então, se eu penso em, coração, pulmão e intestino, são órgãos. Órgãos são feitos de tecidos, como o Gustavo falou, e tecidos são feitos de células, logo a célula é a menor estrutura minha, eu num ser pluricelular, né. Se eu pensar a nível funcional, a célula é a menor estrutura viva. E dentro dela, a gente está estudando, a gente começou estudando pela membrana, lembra? Que a membrana ela tinha uma permeabilidade seletiva, tinha as passagens de substâncias, né, que a gente estudou osmose, difusão facilitada, né. Aí a gente entrou mais um pouquinho dentro da célula para estudar quem? Aquelas organelas que ficam lá no citoplasma. Imagina que você está dentro da célula, assim, ó, você entrou na célula, você passou pela membrana e você está dentro daquele ambiente todo gelatinoso, né, todo característico aí do, citoplasma celular. E que tem as organelas, e que você olha para um lado, você vê a mitocôndria, você olha para o outro, você vê o lisossomo, você olha mais para frente o complexo golgiense, retículo endoplasmático liso e rugoso, né, peroxissomo, você vê os centríolos, que cada uma dessas organelas tem uma função, né. E aí, a gente anda mais um pouquinho, a gente vai chegar lá no núcleo. A gente estudou nas últimas aulas o núcleo celular, né. E esse núcleo celular ele tem grande importância. Que importância tem ele? Escreve aí pra mim. Que importância celular tem o núcleo? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ou eu caí? Não tô sabendo. Alunos? Eu caí. Ah, tá, apareceu aqui. Tá dando delay, né. Por causa da proteção? Então você acha, Nicolas, que o núcleo protege a célula? Gente, então, só pra gente adiantar então, né, presta atenção, o núcleo, ele tem uma extrema importância, porque ele comanda a célula. Ele é o comandante da célula. Lá tem o material genético, tem tudo sobre a gente, sobre as nossas características. Então, quer dizer, tem a composição lá do que é formado o meu estômago e qual é a função dele, do que é formado o meu cérebro, qual é a função, do que é formadas as minhas glândulas e quais são as funções delas. Então o núcleo mostra isso, tá. Eh então, nos genes, né, no DNA. E a gente, então, estudou tudo isso. E aí quando eu pergunto a vocês, por que que são assuntos que o Enem gosta, porque entende assim, olha, que no passado, vamos lá, no passado, eh, a gente sabia que era importante estudar, estudava, né, para se desenvolver, e muitos dos assuntos que eram trabalhados nas escolas do passado, eu falo lá atrás mesmo, talvez antes de eu nascer, eh, então quer dizer, há mais de 40 anos atrás. Nesse sentido, eh as pessoas estudavam coisas porque, assim, tinha que estudar, e às vezes elas não entendiam por que que ela estava estudando aquilo. E eu tô te dizendo agora, em 2020, que, isso que você está estudando agora é de grande importância. Faz muito sentido. "Ah, Fernanda, eu não vou trabalhar com isso, então eu não tenho que estudar biologia". Eu sinto te dizer que além de trabalhar naquilo que você gosta, você vai trabalhar mais em um monte de coisa, porque o cenário mudou. Vocês estão vendo agora que em plena, né, uma situação de calamidade que estamos vivendo, né, o quanto a gente precisou de se reinventar. E isso faz todo sentido, você saber das coisas, e mais ainda de muitas coisas, de várias coisas. Por quê?
você vai trabalhar, você vai ter diversas profissões. Os especialistas dizem que vocês, que são da geração dos milênios, vocês vão trabalhar com vão ter pelo menos 17 profissões. E se eu tô te afirmando que a biologia está em tudo, meu bem, você vai trabalhar com a biologia sim. E independente de trabalhar ou não com a biologia, eu posso te afirmar que você depende dela para viver, né. Você depende: "Ah, Fernanda, eu, né, não dependo de nada". Beleza, se algum dia você já tomou vacina, você depende da biologia. Se você está comendo o que você come, por mais que seja aqueles pacotes de chips, aqueles biscoitos tudo envenenado lá, né, isso você está dependendo da biologia. Se você toma medicamento, você está dependendo da biologia. Se você tem roupa, você está dependendo da biologia. É claro que isso que eu estou dizendo não é a biologia sozinha, né, até porque a gente não pode se colocar num pedestal, nem você, né, ser humano, e nem um assunto específico como o mais importante da humanidade. Até porque tá tudo interligado, tá tudo junto e misturado, né, gente, é como a gente fala. Eh, então as provas, né, as tendências das provas é cobrar aquilo que faz sentido, aquilo que você vai usar inclusive, e isso você está usando, tá. Então quando eu falo de biologia, celular, biologia molecular no futuro, eu estou falando principalmente da questão dos estudos relacionados para descobertas das doenças, né. Hoje, né, hoje eu acordei, liguei, né, acordei antes do despertador, e aí vem, eu recebo um uma informação das revistas que eu sigo, né, das revistas científicas. E uma delas foi, da FAPESP, que é da publicação científica da USP, sobre, eh, a disputa do momento. A disputa do momento, ela não tem a ver com guerras, quem fica com território A, território B, ela não é de quem vende mais, isso aí é paralelo. A maior disputa que a gente está tendo é a corrida para quê? Escreve aí para mim se você sabe. Se a gente pensar em disputas. Hoje a maior disputa está sendo para quê? Estão me ouvindo? Se estão me ouvindo, fala aí. Isso aí, Gustavão, vacina, né. E foi exatamente o que eu recebi hoje às 6 horas da manhã, aliás, às 5h50 da manhã. Isso aí. E aí vocês viram lá que a Rússia, né, tá, nessa corrida, né, para produção dessa vacina. E é super interessante. Vocês viram o nome da vacina da Rússia? Não? Sputnik 5. A vacina chama Sputnik 5. Lembra de quê? Não, vocês estudaram isso em história, gente? Corrida espacial, né? Lembra da corrida espacial. Quem naquela disputa, né, entre Estados Unidos lá e Rússia, quem ia para a Lua, né, quem produz, quem manda mais pessoas, né, para, o espaço, estudá-lo, né. A NASA produziu, tem uma equipe, para explorar territórios, exploração mineral, espacial. Já fez um grupo para isso. Bom dia, Lila, tudo bem? Isso é muito interessante. Então, percebam, gente, que já estão tendo pessoas, eh, empresas que estão, que se movimentam para explorar, geologicamente falando, né, outros planetas.
tem uma equipe, teve um seminário, eu ia até publicar, compartilhar com vocês, mas eu vi que depois era fechado, era só para assim, para empresas, né, não era aberto para o público. Eu tenho uma amiga que trabalha na Vale, ela me repassa essas informações de inovação, então assim, percebam que isso é futuro, né, é questão de num futuro próximo, talvez, a gente já vai ter, assim, viagens espaciais, né, e até antes disso, explorar. Eu falei assim: "Virou Pandora, né", lá do Avatar, né, explorar os ambientes extraterrestres. Mas enfim, galera, então, esse assunto, ele diz respeito, eh, à à sobrevivência da humanidade, à qualidade de vida da humanidade. Então, quando a gente fala em, estudo das células, tanto a parte de biologia celular quanto molecular, tem a ver com descobrir doenças antes delas se manifestarem, né. Vocês sabiam que vocês podem fazer, o mapa genético de vocês? Vou dar um endereço para vocês, do mapa genético. É bem legal. Eu entrei ontem, eu li uma parte dele. Com ele, você consegue aí tem os valores lá, vou botar o link para vocês verem depois. Aí você tem vários, né, você tem o teste genético, para você explorar, por exemplo, suas origens, tem, no caso, pensar no seu passado, no seu futuro, né, juntar, informações hereditárias, e tem, saber sobre a sua saúde. Depois explora lá, procura saber, sabe, porque isso é uma questão de futuro. Nos Estados Unidos, um amigo meu foi há um ano passado, e lá ele na farmácia tem, sabe, igual o teste de gravidez, que você compra, assim, no pacotinho? Lá tem esse teste de DNA no pacotinho, né. Aí você pega esse teste, raspa a bochecha na parte de dentro da sua boca, manda numa caixinha para essa empresa, e essa empresa vai fazer a análise de acordo com aquilo que você quiser, né, ou é genético, deixa eu ver, acho que é isso mesmo, espera aí. É isso mesmo. Eu achei que eu tivesse mandado o link errado. Depois explora lá, é bem interessante, bem bacana. Amorecos. Então, depois dá uma olhadinha lá no meu DNA, tem muita informação, pra gente pra se descobrir sobre você, sobre o seu passado, sobre, inclusive o seu futuro, né, porque o que que eu posso descobrir sobre o futuro no meu DNA? Escreve aí pra mim. Eu posso descobrir e o que que eu posso descobrir sobre o meu passado? Escreve aí pra mim. Pode ser aleatório, separado. Passado, futuro. Só escreve aí pra mim o que que vocês sabem disso. Isso, o Gustavo já falou do futuro. Cadê Jennifer, João Pedro, não estão aí não? Cadê essa galera? 32 pessoas, né, 32 alunos. Cadê essa turma aí, hein, gente? Júlia Santos, cadê? Maria Clara. Gustavo falou em relação ao futuro, né, a doenças. E vocês? Só o Gustavo que participa hoje? Sobre o passado, você passou por alguma doença e ela poderá aparecer novamente? Não necessariamente.
Sobre o passado é outra coisa. É que você já teve a doença, você já sabe o que que é, né. Agora você pode descobrir sobre o passado uma coisa que você não sabe, o quê? Quando eu falo passado, talvez não necessariamente seja você, o futuro seja você. O futuro tá certinho. Eu posso descobrir hoje uma doença que eu tenha, um gene que eu tenha, e que esse gene vai condicionar uma doença lá no futuro. Quando você fala genética, Ruchiele, você está falando do quê? Que genética é o estudo dos genes. Aí a minha pergunta agora é focada para o passado. Beleza, herdada pela sua família, ok. Ó, quando a gente fala de passado, eu tô falando especificamente, sobre quem veio antes de mim. Muito hoje a gente quando você pensa em cachorro, quando você pensa em cachorro, em gato, né, em boi, em cavalo, a gente costuma usar o termo raça. Você acha que o ser humano eu posso usar o termo raça? O que que vocês acham? Cadê a galera? Luiz Eduardo, Esther, que eu não tô vendo participar. Camille, cadê Camille, que nunca mais participou? Podemos, Samuel, falar que o ser humano é raça? Aí como é que eu separo assim? Como é que separa o ser humano em raça, então? O que que vocês sabem disso? Vocês concordam com o Samuel, gente? Vocês estão me ouvindo? É, isso aí, Leandro, isso que eu perguntei. É possível separar o ser humano em raça? O Arthur não concorda. O Samuel falou que raça serve para distinguir pessoas cujas marcas físicas são socialmente significativas? Ó, na biologia não existe raça. Ó, a Maria Clara discorda. Discorda, né, do que foi dito aí, que não podemos separar a espécie humana em raça. Leandro também discorda. Uma divisão social? Você acha que até em socialmente falando é possível dividir, ô Samuel? Ó, gente, na biologia não existe raça, tá? Não existe raça. Ah, professor, e para cachorro e para gato também não. Na biologia não existe raça, não. Por exemplo, todos os cachorros que você conhece, desde o Pinscher até o Pitbull, eles são da mesma raça. Desculpa, eles são da mesma espécie, ok? São da mesma espécie, só tem uma espécie. O que varia ali é essa seleção artificial que o homem fez, né? Agora, em se tratando de ser humano, todos nós somos da mesma espécie e não existe raça. Não existe raça. Então, todos nós, seres humanos, somos da mesma espécie. Por que grupos? Você acha é interessante a gente dividir a gente em grupos? Você acha que a cor da pele e a origem, ela faz muita diferença biológica? Lembrando, assim, a gente pode ter uma discussão social, mas o meu objetivo agora é uma discussão biológica, tá? É uma visão biológica. Seria mais reconhecimento. Grupo de brasileiros? Não, mas aí a gente está falando de etnias, não?
Beleza, Samuel está dizendo então que biologicamente ele acha que não é separado. Então, só para a gente esclarecer melhor, assim, botar, né, as coisas nas caixas certas. É, isso aí, Maria. Quando você fala miscigenação, Maria, você quer dizer o quê? Eu vou deixar vocês falarem. Por que que biologicamente a gente não pode separar? Aí a Maria falou uma palavra massa aí. E aí eu quero saber o que que você entende por isso. Como que eu posso empregar essa palavra que a Maria Clara falou aí, ó, miscigenação? Que é miscigenação? Se tem dúvida, olha lá no dicionário. É uma mistura, beleza. Quando eu falo em mistura, quando eu falo na biologia, eu tô falando de quê? O que foi misturado? Isso aí, Gustavo. Gustavo já usou as palavras certas junto com a da Maria, ó, genes. Então, diz a Maria, juntando com o que o Gustavo disse, foram misturados genes, né? Genes que são características que são típicos dos humanos, né? A gente viu nas aulas anteriores, naquele slide que eu passei para vocês, que cada grupo de ser vivo possui um conjunto de genes, possui um quê? Um cariótipo, não é? E que, o que nos torna diferentes, por exemplo, da bactéria, do cachorro, é o número de genes. E eu te afirmo que, geneticamente, os humanos, salvos os que têm anomalias, né, a gente tá falando de anomalias genéticas, as trissomias, né, as, autossomias, eh, quando eu falo de ser humano, todos nós possuímos 46 cromossomos, né, tirando aqueles que têm, anomalias. 46 cromossomos. Então não tem como eu separar. E graças a esse processo de miscigenação, dessa mistura, né, entre as pessoas, e você acha que essa mistura ela tende a diminuir ou ela tende a aumentar? Escreve aí para mim. No futuro. Por que aumentar, Maria? Maria Clara falou aumentar. Vocês concordam com a Maria? Por quê? Sim ou não? O Arthur concorda. Cadê Bárbara participando? Esther, Luísa. Por que aumentar? Pode juntar os outros termos, gente, ó, junta os termos aí que vocês aprendem em geografia. Cadê João Pedro? Saiu, João Pedro? João Pedro tá online? Não tá? Vamos lá. Porque quanto isso, ó, o Gustavo falou das imigrações. A Maria falou que essa divisão etnológica está quase desaparecendo. Isso aí, por causa dessa movimentação, né. Apesar de, o Murilo, eu entendo o que você quis dizer, no Murilo não, o Leandro que falou, né, dessa questão aí de jogar os imigrantes, né, no mar, de não permitir a entrada, né, de alguns imigrantes, lembrando que essas pessoas estão fugindo de guerras, né, gente. Eh, e que tem que ter um olhar diferenciado, mas independente dessas pessoas chegarem
serem impedidas de chegar pelo oceano, por exemplo, essa mistura, ela vai acontecer gradualmente, né. E principalmente por qual fator? Se formos pensar, o Arthur diz aqui que cada pessoa que nasce é uma característica mais diferente das primeiras. Sim, Arthur, porque a nossa reprodução é sexuada, né. Sendo assim, ocorre uma variação. Então vamos pensar, o Arthur, ele é diferente do pai e da mãe, e se você tiver irmão, você é diferente do seu irmão, ok. Então, a gente tem ali numa família 4 pessoas, por exemplo, que são diferentes umas das outras, mas são mais próximas, né. Se for comparar, por exemplo, você e eu com o seu pai, você é mais parecido com seu pai do que eu sou parecida com ele, ou com você, ok? Porque a gente está falando de análise genética. Então, quando eu falo parecido, eu tô falando de leitura de DNA mesmo, tá? Por isso que os testes de DNA são para isso, né, gente? Para verificar paternidade e maternidade também, as 2 coisas, tá? Então, assim, chuchus, Eh, quando a gente pensa, vai aumentar isso, principalmente por causa da internet, gente. No passado, eu tinha uma tia que morava, né, ela era vizinha, né, e a gente chamava de tia, e ela morava na minha rua. Ela conheceu o marido dela por carta. Então eles namoraram por carta, escrevendo carta um para o outro. Então nunca tinham se visto, e por cartas, né, casaram, se encontraram um dia, casaram e pronto. Agora imagina hoje, é possível que eu que esteja aqui no Brasil case com alguém lá do Japão? Sim, a internet não facilita isso? Inclusive as chamadas de vídeo, né, gente, eu consigo ver a pessoa, saber assim: "Ah, deixa eu ver se eu quero esse japonês aí", aí você olha assim: "Ah, né, vale a pena ir para lá? Vale, né, vamos embora para lá". Na evolução dos animais, o João escreve aqui, vemos que temos vários tipos de mudanças, sendo o local que se encontra, ou sendo por isolamentos das demais, e até mesmo pela mistura de indivíduos. Web namorado, Murilo. É tipo isso, gente. E assim, eu conheço várias pessoas, tá, que namoram, assim, à distância, que conheceram os seus parceiros, suas parceiras, pela internet. Gente, quer mais próximo da gente aí o Tinder, esses aplicativos, assim, de namoro? É, ué, não é? Agora imagina a distância, né, parece que até agora nessa pandemia teve uma situação assim, eu morri de rir, né, que aí abriu o Tinder abriu para você conhecer pessoas de outros países. Pois é. E aí, isso facilita, gente, a essa mistura de genes, né. Mas além de facilitar a mistura de genes, facilita outras coisas também, que não são tão interessantes. O que seria? Facilita encontros, mistura de genes, reprodução, mas tem outra coisa. Mas escreve aí para mim que não é interessante. Eu vou mandar um videozinho para vocês que vocês vão se amarrar. Talvez vocês já tenham visto. O que não seria interessante? Essa troca, essa mistura. É isso aí. Como o quê, por exemplo, Samuel? Ah, mas aí DST você pega aqui, né, qualquer lugar. Também tem essa questão do DST, mas que é doença, doença em geral. Galera, tem a ver com doenças. É assim, se os relacionamentos encurtam as distâncias, as doenças também. As doenças também facilmente elas são disseminadas pelos encontros. Por que que você acha que agora no período da pandemia, muitas fronteiras entre os países foram fechadas?
Júlia Fernandes quer falar alguma coisa? Por causa do quê, gente? Do contato das pessoas. Então as fronteiras foram fechadas por causa disso, por causa do contato, tá? Então, tem um videozinho que eu vou passar aqui pra vocês, ó, assistam lá. Ah não, espera aí. Foi de novo aqui, não copiei lá o vídeo, espera aí. Deixa eu copiar o vídeo, que aí eu mando pra vocês. Ó, o vídeo do YouTube foi agora. O doenças derivadas da internet, como assim? Vemos mais problemas na coluna. Não, mas aí é outra história, João. Isso aí tem a ver eh, com comportamento, né, tem a ver com a forma como você senta, aí é outra história. Por exemplo, um problema na coluna, eu não transmito para as pessoas. Aí é outra história. Ah, o que eu quis dizer foi assim, é disseminar a doença mesmo, coisas, por exemplo, eh, que não tinha aqui, né, então, por exemplo, o zika vírus. Como que o zika vírus chegou no Brasil? Foi um campeonato que aconteceu em Pernambuco, a seleção, eh, da acho que é Guiana Francesa, não, Polinesa. Acho que Guiana Polinesa, alguma coisa assim, tem que dar uma olhada lá, a seleção, de canoagem. Aí um dos atletas veio já com o vírus, e aí trouxe o vírus para cá. Então essa, mistura aí, essa movimentação entre as pessoas, faz com que as doenças sejam levadas de um ponto para o outro. Perceba que assim, né, ontem eu voltei para academia. Quando eu fui para academia, primeira coisa, me receberam na porta com álcool em gel para eu passar na mão, e o álcool para eu passar na sola dos meus sapatos. Por que isso? Para que se eu tiver encostado em alguma coisa suja, ou se eu tiver e eu com máscara obviamente, né, e fazer exercício de máscara é um inferno, né gente, Deus me livre. E aí, quando você faz isso, você está isolando, você está impedindo que o vírus entre. Então, quando eu fecho as fronteiras dos países, eu estou impedindo que, o vírus ele passe até essas fronteiras, ele chegue até lá, né, e de lá ele vai disseminar para as outras pessoas. Mas com a globalização, né, as pessoas movimentando, as passagens aéreas mais em conta, né, quando na minha infância gente, quem andava de avião era rico. Pobre não andava de avião, e hoje você já vê andando, né, porque você tem um acesso maior às passagens aéreas, né. Então tá nesse sentido, nessa movimentação. Tá vendo como é que biologia tem tudo a ver com geografia, tem tudo a ver com história, né. Esse vídeo que eu tô passando para vocês, depois vocês assistem, porque a nosso tempo é bem curtinho também, eu quero corrigir alguns exercícios. Esse vídeo, ele fala exatamente sobre isso. Assistam ele e na próxima aula a gente discute, tá? Lembrando que amanhã é a nossa avaliação, tá? Aí, eu vou entrar, né, no assunto o assunto que é da avaliação, para que a gente possa, tirar dúvidas também, tá bom? Esse vídeo aí é muito legal, do DNA. Amorecos, vamos lá para corrigir, são 2 páginas bem rapidinhas, assim, para a gente corrigir, página 29, né. Vamos lá? A página 29 está falando assim, ó: "O núcleo interfásico eucariótico apresenta um envoltório poroso", né, que é aquela membrana lá do núcleo, né, que funciona como uma barreira entre o material nuclear e o citoplasma. Qual é a função dos poros presentes no envoltório nuclear? Os poros, né, aqueles buraquinhos, para que eles servem? Eles servem para quê? Para troca de materiais, né, para troca de materiais, como por exemplo, nucleotídeos podem entrar naquele local, o RNA e as proteínas, né, entre o núcleo e o citoplasma. Então, troca de materiais, tá, como os nucleotídeos, né, o RNA e as proteínas que podem entrar nesse núcleo.
é a resposta da primeira, ok? Confere aí com a de vocês. Ok, obrigada, Arthur. A 2 está pedindo para você fazer uma análise de um experimento, né, do cientista italiano em 1893, o Balbiani. Ele demonstra a importância do núcleo. Aí, utilizando as amebas, aquela imagem que eu coloquei lá no slide para vocês, né? Ele pegou uma ameba, então, e ele partiu ela, né? Nessa parte, uma parte ficou com o núcleo, a outra parte ficou sem. Essa parte que ficou sem, ela morreu, né? E a parte que ficou com o núcleo sobreviveu. Aí ele pegou esse outro experimento e pegou da parte que ficou sem e implantou um núcleo. Aí essa célula sobreviveu, tá? Então, sem núcleo, a célula não sobrevive, né, gente? Aí, então, assim, com base no experimento, é para você responder. Letra A: qual foi a interpretação de Balbiani em relação a esse experimento? O que vocês podem falar para mim? Provou que o núcleo é responsável pela coordenação da manutenção da vida celular. Isso aí, Arthur Ribeiro, muito obrigada. É exatamente isso. O núcleo controla, o funcionamento da célula, né? Principalmente qual? Principalmente a reprodução. Sem o núcleo, a célula não reproduz, ok? Mas ficou mais completinho, tá, Murilo? A forma como o Arthurzinho escreveu, tá? E complementa aí, Arthur, o seu, né? Inclusive a reprodução. Sem o núcleo, a célula não reproduz. A B: por que o fragmento anucleado morreu? O anucleado, ó, na biologia, né, quando você bota o A antes da palavra, ele significa negação. Então, anucleado é sem o núcleo. Por quê? Se ele não apresentava um material genético que controla, o a não apresentava o material genético que está no núcleo, né, gente? O material genético está no núcleo. Sem núcleo, a célula o quê? Lembrando, galera, que tem células que não têm núcleo, tá? Mas elas são programadas para isso. Alguém sabe o nome de uma célula anuclear na gente? Não foi tirado esse núcleo não, ela é desse jeito. O eritrócito, tá? Que são as hemácias, as células vermelhas, elas não têm núcleo, tá bom? E elas são produzidas lá na medula óssea. Então, assim, nem todas as células vão possuir núcleo, ok? Então, a célula humana, exemplo aí, a hemácia, né, que é o eritrócito. Eh, então, nesse caso aqui do experimento que a gente está analisando, por que o fragmento anucleado morreu? Porque ele não apresentava o material genético, que é responsável pela reprodução e pela manutenção da célula, né? Tudo bem? Posso ir para 3? A 3 tem uma imagem aí, ó, de um cromossomo, né, todo desenroladinho, né, junto com as histonas, que são as proteínas, né, formando aí os solenoides e o DNA. Então, qual é o processo representado na imagem? Que processo que é? Então tem aí o DNA, né, e ele vai todo se enrolando. Ele se enrola para quê? Para caber dentro da célula, gente. Ele precisa de caber. Então ele se enrola. Se ele fosse esticado, não teria espaço. Então ele faz o quê? A compactação da cromatina. Cromatina é aquilo tudo que está enroladinho, assim, todo, eh espalhado, não está organizado, e quando compacta, ele forma esse X que vocês estão vendo, que é o cromossomo, tá bom? E quando que acontece isso? Quando que o cromossomo fica enroladinho? Quando que a cromatina se enrola e vira cromossomo? Quando a célula vai se dividir, tá bom?
ela vai entrar em processo de divisão celular. Então qual é o nome do processo representado, né? Compactação da cromatina, e ao entrar no processo de divisão celular, o DNA, né, associado às proteínas, aquelas estonas, organiza-se e adquire a forma de cromossomo altamente compactado. Impactado não, compactado. Então se compacta para quê? Para se dividir. Um processo lá da divisão celular, tá bom? Que a gente vai chegar lá, que aí você vai ver que é um processo, que ele vai se enrolar e depois ele volta ao normal. Então o cromossomo só fica desse jeitinho todo espiralado, compactado, quando ele vai se dividir. Letra B, considerando o ciclo celular, como é possível diferenciar cromatina de cromossomo? Isso é fácil, né? Quem que tá desenrolado, isso aí, e compactado, o cromossomo. Então, e quando que tá em cromossomo? Quando ele vai se dividir. Porque cromossomo é quando ele tá compactado, ok? A 4, qual a opção que vocês marcaram? Letra E, isso aí, Arthur, obrigada. A 5, tem aí uma micrografia de uma célula de um mamífero, então é uma célula eucariótica, né, e do ladinho vocês estão vendo aí, ó, o corpúsculo de Barr. O corpúsculo de Barr tá do lado esquerdo, né, do lado esquerdo aí, ó, na pontinha da célula, então só se você marcar aí, né, de repente pode fazer um X, pode fazer uma circular, tá bom? E aí letra B, é a célula da qual foi retirado esse núcleo, é de uma fêmea ou de um macho? De uma fêmea ou de um macho? De uma fêmea, isso aí, porque só tem corpúsculos de Barr ou cromatina sexual quem é fêmea. Muito bem. Que é o quê? O cromossomo X, né, que tá o quê? Ele tá enroladinho, beleza? No caso, homens não têm isso. Homens não têm esse cromossomo, dessa forma, ele não se mantém enroladinho. Então, o homem não tem o macho não tem cromatina sexual. Amores, está bem, né, perto do tempo de encerrar, mas eu vou continuar aqui. Ah, tá, Gustavo. Eu não estava nem lendo, Gustavo. Você estava no privado? Bota aí no público, pô. Ah, tá, não entendi. É porque vocês ficam conversando entre vocês aí no privado, né, me excluindo da conversa. Letra C, que cromossomos sexuais são encontrados se for realizado um estudo do cariótipo dessa célula? Que cromossomos dessa célula ali, né? Cromossomos sexuais. Isso aí, Mary, XX. Beleza, muito bem. A 6 está falando de um geneticista adotando o mesmo critério utilizado para a montagem do cariótipo, da espécie humana, montou um cariótipo de um animal, conseguindo formar 10 pares de cromossomos, restando 2 cromossomos distintos. Considerando o padrão da determinação do sexo nessa espécie desconhecida, é igual ao do ser humano. Então determine quantos